Vamos falar do Atlético porque acabou as férias, acabou a mamata, agora é todo mundo trabalhando e o Pedro Abílio traz as informações pra gente. Boa noite, Pedro. Um abraço pra você, Romano, muito boa noite pro Alê, pra todo mundo ligado na turma do bate-bola. Acompanhamos nesta tarde, lá em Vespasiano, a chegada dos jogadores pra reapresentação. Jogadores do Atlético estão, neste momento, deixando o CT na Cidade do Galo após uma atividade com o técnico Jorge Sampaoli e sua comissão técnica, iniciando os preparativos para 2026. A gente vai mostrar, inclusive, você citou as nossas multiplataformas, né, Romano? Imagens das chegadas. Jogadores do Atlético desembarcando nos seus carros, chegando à Cidade do Galo. Para quem tá no YouTube, Itatiaia Oficial, também no Itatiaia Esporte. 1 a 1 eles atenderam os cerca de 20 torcedores que estavam na porta do centro de treinamentos do Atlético para acompanhar especialmente, né, quem chegaria, quem não viria para este primeiro dia, indicando que pode deixar o clube. A única novidade, lembramos, o lateral esquerdo Renan Lodge. Novidades também, né, com relação às negociações. O Atlético está de fato se despedindo de alguns jogadores nesta temporada, enquanto quem está no YouTube da Itatiaia está acompanhando algumas imagens. O Rony, por exemplo, é um jogador que está na iminência de deixar o clube, né? Com a possibilidade de jogar no Santos. Essa situação eu vou falar daqui a pouco, inclusive o Rony conversou com a nossa reportagem. Gustavo Scarpa, outro jogador que esteve aí na mira de outros clubes brasileiros no mercado, atendeu a torcida, abaixou ali o vidro, disse que preferia atender a galera no final. E para quem tá agora no YouTube da Itatiaia, o último carro ali do Hulk, né? O Hulk acabou tendo um problema com o voo dele na conexão no Rio de Janeiro, vindo do Nordeste, onde passou boa parte das férias lá na sua terra natal, em Campina Grande, no estado da Paraíba. Acabou chegando um pouquinho depois do restante dos companheiros. Vamos lá, Romano, porque temos uma palavra importante. Um jogador que chegou, foi até o CT, depois vimos o carro dele subir para o campo, onde estavam os jogadores que estão se reapresentando hoje. Ou seja, tudo indicava que era realmente a despedida. A informação da Itatiaia na tarde de hoje que o martelo foi batido e aí na saída ele confirmou aquilo que a gente vem trazendo ao longo das 2 últimas semanas. Guilherme Arana será o novo lateral esquerdo do Fluminense e passou, atendeu emocionado os torcedores que se despediram dele, cantaram pro Arana na saída da Cidade do Galo. E aqui na Itatiaia ele fala sobre o sentimento dessa despedida depois de 5 temporadas. Gratidão, só essa palavra. Tá feliz, velho? Tô feliz, muito feliz. Qual despedida que foi mais difícil? Toda despedida é difícil, né? Principalmente quando você fica num lugar muito tempo. Mas são ciclos e o futebol é assim mesmo. O que você vai sentir mais falta? Dos amigos, da zoeira, né? Dos funcionários, da cidade, mas faz parte, é assim. Bom, e ele destacou que a passagem pelo Atlético foi muito marcante, né, na carreira, fez um agradecimento especial a quem tanto se identificou com ele, e ele também acabou se identificando, né, os filhos, vira e mexe com camisa do Galo nas redes sociais. O Arana agradece a massa do Galo em entrevista à Itatiaia. Complicado, né, como tô aqui faz 6 temporada, né, e vai ficar muitas recordações para mim, para minha família. Tenho 2 filhos mineiros, muitos amigos, então sempre é um pouquinho difícil, né, despedir. Faz parte. Você fez questão de parar agora para se despedir do torcedor, né? O que você diz para a massa como um todo, que sempre teve um carinho por você? Só agradecer, né, pelo apoio, pelas críticas, né, que faz parte do futebol. Né, acho que sempre procurei dar meu melhor, né, camisa do Galo. Quando cheguei aqui, eu comentei na entrevista que queria entrar para a história do clube. Acredito que eu escrevi um pouco de história, né, escrevi o meu nome um pouco na história do clube e é isso que importa, deixar um legado. O que importa é deixar o legado. Guilherme Arana se despedindo do Galo como um ídolo dessa geração, especialmente da turma de 2021, né, Romano? Ô Ale, te pegou de surpresa
essa saída do Arana? Nem um pouco, né? Porque a contratação do Renan Lodge já era um indicativo de que teria mexida no setor. Também existe a possibilidade da chegada do Juninho Capixaba, né? Que é um desejo aí do Atlético. E assim, o Renan Lodge não veio para ser reserva e o Arana também, até pela história dele no clube, também não seria um reserva, né? Então, acho que ali já indicava que alguma coisa ia acontecer e mais, né? Foi o primeiro peixe grande que saiu do Atlético. Foi o primeiro salário um pouco mais alto que deixou o clube. A gente já falou da intenção da comissão técnica, com o respaldo da direção, de abrir mão de alguns jogadores, de alguns inclusive que recebem altos salários, justamente para que consiga um alívio na folha, para trazer outros grandes jogadores, né? Então a saída do Arana, por exemplo, você traz um Renan Lodge. Eu gosto muito do Arana pessoalmente, profissionalmente. Acho que a história dele aí tá marcada, como ele mesmo disse, uma história muito vitoriosa, uma identificação imensa. Mas, assim, sincero e honestamente, Romano, no para o ímpar hoje, se eu tivesse que escolher, eu também escolheria o Renan Lodge. E digo mais, outros jogadores que estão ali na primeira prateleira dos salários mais altos devem sair. Essa é a tendência justamente para que exista essa reformulação que é pretendida aí pela comissão técnica. Agora, pelo semblante dele ali, muito querendo ir embora não, né? Não, o Arana era muito identificado não só com a torcida, mas gostava muito de morar em Belo Horizonte, gostava muito de Minas Gerais, com os filhos e a família como um todo muito adaptados. A carreira profissional tem disso, né? Então o Arana, se ele pudesse escolher, eu acho que ele gostaria de ter ficado no Atlético, mas vai ter oportunidade num outro grande clube, né? Vai jogar num novo centro para ele. E desejo toda a sorte do mundo. Acho que o Arana ainda pode jogar muita bola, tem muita linha para queimar. Eu também acho, tem muita linha para queimar e é um jogador. Ele falou assim: eu acho que deixei meu nome na história. Deixou o nome na história. Muito. Deixou o nome, são 6 anos, não são 6 dias, né? Deixou muito o nome dele na história do Atlético, ô seu Pedro. Vamos falar sobre o Rony também, Romano, outro jogador que as especulações indicam que pode deixar o Atlético nesta virada de 2025 para 2026. A Itatiaia apurou que a negociação chegou a avançar bastante, né? Nos 4 milhões de euros fixos, 26 milhões de reais na cotação atual, mais 1 milhão de euros, pouco mais de 6 milhões de reais em metas pré-estabelecidas em contrato. Mas as negociações acabaram ficando travadas e o Rony se reapresentou como jogador do Atlético agora à tarde, normalmente na Cidade do Galo. A Itatiaia ouviu o atacante do Atlético de forma breve sobre a sua permanência ou não diante dessa negociação com o Santos. Cara, até então sim, né? Se não me mandaram embora, eu tô aí. Tem interesse do Santos? Cara, eu não tô sabendo ainda. Até agora não passaram nada pra gente. E a gente tá meio que... A camisa é sua, viu, Patrick? No escuro, né? Sabendo de nada. Animado pra temporada, Rony? Sim, preparado. Vamos por mais esse ano, hein, gente? Vamos por mais. Aí o nosso Daniel, que registrou também a chegada do Rony, a Itatiaia acompanhando este primeiro dia com muitas novidades, né? O Atlético trabalhando no mercado e agora trabalhando também em campo e bola na pré-temporada. Ô Pedro Abílio, Juninho Capixaba, saída do Arana, destrava o negócio, como é que fica? Destrava, viu, Romano? A tendência agora é de conclusão dessa negociação, que envolve também o volante Patrick, com 50% dos direitos indo para o Red Bull Bragantino em definitivo, e um empréstimo do meio atacante Reinier. Vamos ver se esses jogadores vão mesmo ser incluídos nesta negociação, já que o Red Bull Bragantino pediu uma quantia muito alta inicialmente pela negociação. O Atlético aguardava terminar a negociação com o Fluminense pela venda do Guilherme Arana, o que aconteceu, martelo batido. O Arana viaja amanhã para o Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o contrato. Com isso, o Juninho Capixaba deve ser o novo lateral esquerdo do Galo. Resolvida uma situação, né? Saem Caio Paulista e o Guilherme Arana, chegam Renan
Renan Lodge e também o Juninho Capixaba. 6h24 para mostrar, né, Romano, para quem tá no YouTube, que o Atlético está inaugurando um novo material esportivo, agora com a Nike como fornecedora. A nova camisa de treino do Atlético, ou as novas camisas, tem o lilás como cor predominante. A segunda, inclusive, ali com um tom mais escuro, preto, e as mangas na cor roxa, num lilás ali mais clarinho, né? Então essas são as novas camisas, estão no YouTube da Itatiaia. Quem não teve oportunidade ainda de acompanhar, tá acompanhando a gente no radinho, acessa lá o YouTube ou o nosso itatiaiasport.com.br. Eu achei até que era de Halloween, mas é de treino, né? Agora é uniforme de treino. É uniforme de treino, né? Um roxo, um lilás. É diferente, meio tiririca, né? Um estilo mais né? Espalhafatoso, vamos dizer, né? Diferente, né? Diferente ali as cores do novo uniforme do Atlético. Agora é o seguinte, o torcedor do Atlético perguntando muito sobre, não só Juninho Capixaba, sobre reforços, né? O torcedor quer saber, lateral direita, por exemplo, só tem um menino da base e o Natanael. Como estão essas negociações no Atlético? As negociações estão em curso, viu, Romano? O Atlético busca, como prioridade agora, resolver a sua lateral direita e a questão dos volantes. Lá na frente, o que vai acontecer? Caso seja negociado o Rony, fatalmente será de chegar alguém. Existe essa expectativa que aconteça a saída para que o Atlético consiga o recurso para buscar um outro jogador de frente, mas nesse momento as frentes, dá para dizer, são a lateral direita e também a volância do Atlético. Inclusive trouxemos, né, na Itatiaia nos últimos dias, não há novidade sobre o caso, mas não custa lembrar, o volante que joga em Portugal, né, o Vitor Carvalho do Braga, 28 anos, revelado pelo Coritiba, tá lá jogando em Portugal desde o ano de 2020, jogador que custa 6 milhões de euros, aproximadamente 38 milhões de reais. O Atlético fez consulta nos últimos dias para saber as condições para essa contratação, mas ainda está vagarosamente, né, Romano, lentamente concluindo as chegadas. Afinal de contas, ainda tem muita pendência em relação à saída. Hoje, por exemplo, estávamos lá com alguns colegas na porta da Cidade do Galo acompanhando a chegada e havia muitos torcedores também. O Hulk, com esse atraso no voo dele no Rio de Janeiro, todo mundo ficou tenso, né? Porque sabemos que ele foi envolvido também em sondagens. Clubes como o Fluminense, como o Grêmio, procuraram informações. Surgiu, inclusive, na semana passada, até o Botafogo, né? Especulando a contratação do super-herói. Mas o Hulk chegou normalmente, se apresentou, cumprimentou ali, ainda que dentro do carro, os torcedores que o aguardavam na porta e, a princípio, permanece para a próxima temporada. Então ainda tem muita incógnita. Acho que esse mercado vai começar de verdade a se agitar agora que os clubes começaram a contratar jogadores uns dos outros. Mas o relógio está correndo, né, Ale? Porque é o seguinte, daqui a 8 dias começa o Campeonato Mineiro. Sim. Tudo bem que vai com um time mesclado, pelo menos é essa a informação do Atlético. Mas daqui a 26 dias começa o Brasileiro e de cara tem um Palmeiras. E além disso, né, os outros times já estão se mexendo e teoricamente a reformulação do Atlético é maior, né? Se for para o desejo ali da comissão técnica, claro, sempre com a participação da direção do clube, a ideia é reformular mais, deixar o time mais jovem, como disse o Pedrão, trazer jogadores de qualidade, mas para isso outros têm que sair, e com essa mudança importante do calendário que você citou, né? Então acho que é um ano de adaptação, é um ano de mudanças, no caso do Atlético. Agora, se elas demorarem para acontecer, vai ficar muito complicado. E por outro lado também, nem o clube, nem o jogador, o Romano, eles podem se precipitar nesse momento. É um jogo, né? Então o Atlético não vai falar que quer se desfazer de A, B ou C para não desvalorizar. O atleta, por sua vez, também não vai falar publicamente se ele deseja sair do clube, né? Então, assim, tem que ter um pouquinho de paciência, porque cada um tem ali o seu interesse. O atleta tem o seu interesse, o clube tem o seu interesse, a comissão técnica tem outro interesse. É delicado, mas tenho convicção que, principalmente em se tratando do Atlético, muita coisa vai acontecer ainda, viu?
Você falou da estreia do Campeonato Mineiro, Romano, 6h29. Atenção, torcedor do Atlético, tem alteração na tabela, hein? Ah, é? O jogo contra o Betim, Arena MRV, estreia no Campeonato Mineiro, passou das 4 para as 18 horas. A princípio, um pedido da televisão, estreia no dia 11 de janeiro, você citou há pouco, o Atlético já está se preparando para este compromisso. Jogo contra o Betim, portanto, no domingo, de 4 da tarde para as 18 horas. Sextou com novidades, muitas novidades, não, seu Pedro Abílio? Muitas novidades, Romano, e temos agora definida, né, a lateral esquerda do Atlético para 2026. Vou mostrar uma imagem que foi publicada há cerca de 50 minutos há pouco pelo Grêmio. Para quem está acompanhando a gente na live, reforço tricolor. Abre aspas para o Grêmio, hein? O polivalente Caio Paulista chega à Arena para vestir o nosso manto em 2026, que seja uma temporada de muito sucesso. O ex-lateral do Atlético pertence ao Palmeiras, devolvido ao Verdão, agora vai jogar 2026 no Grêmio. Hoje mostramos mais cedo, né? Ouvimos aqui na Itatiaia o Guilherme Arana, que se despediu do Atlético de forma oficial. Amanhã se apresenta no Rio de Janeiro para realizar exames e assinar contrato com o Fluminense. E o Atlético querendo concluir nos próximos dias a negociação para a contratação de Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Romano, nesta temporada de 2025, né? O Atlético teve mais um ano de Guilherme Arana, que comemorou, né? Até me corrigiu, né? Entraria na 6ª temporada com o Galo e não na 5ª, como a gente tinha dito anteriormente. Está deixando o Galo depois de muitos títulos, 271 jogos, 23 gols e 37 assistências. E aí fica o questionamento, né? Será que esse nível tá subindo? O Caio Paulista e o Guilherme Arana no combo são melhores, piores, nível parecido? O Atlético está melhorando o conjunto para a lateral esquerda para 2026. Com as chegadas do Renan Lodge e também do Juninho Capixaba, que deve ser confirmada, pelo menos uma negociação concretizada nos próximos dias, agora que a situação do Arana se definiu, Romano? O negócio é o seguinte, você tá falando do Pedro, do Caio Paulista, vai deixar saudade não, né, Nath? Vai não, viu? Esse aí não vai deixar saudade. E o torcedor do Grêmio deve estar de orelha em pé, né? Com a chegada do Caio Paulista por lá. É aquela contratação, aquele reforço que é anunciado, que dá aquele famoso frio na espinha. O Caio Paulista, ele nunca conseguiu se firmar, até em algum momento chegou a ser utilizado ali mais como um ponta, né? De uma maneira mais ofensiva, porque para marcar a gente sabe que ele sofria muito, mas não deixou uma boa impressão, não vai sentir saudades dele, o torcedor do Galo. Aí se você faz um panorama com o que seria a reserva para a lateral esquerda, se o Juninho Capixaba vier mesmo, eu acho o Juninho Capixaba um lateral esquerdo melhor que o Caio Paulista. Aí neste caso, eu acho que o nível sobe. O Atlético tem também na sua categoria de base o Pacini, que eu acho que é um garoto que o Atlético tem que tratar com muito cuidado, tem que estar mais perto do profissional, tem que ter oportunidades no momento certo, mas tem que ter oportunidades, porque é muito talentoso, esteve na conquista do Brasileirão Sub-17. Eu acho que o futuro da lateral esquerda do Galo já está no Galo, inclusive. Mas se você tiver uma configuração ali de Renan Lodge, de Juninho Capixaba e de Pacini, eu acho que é uma composição de lateral esquerda bem melhor para 2026. Em relação a Arana e Renan Lodge, para mim são jogadores de uma prateleira parecida, são jogadores de seleção, são jogadores de um nível técnico muito alto. Eu acho que no auge, Arana e Renan Lodge, eu acho que o Arana jogou mais. É claro que neste momento a gente precisa ter paciência com o Renan Lodge, porque vem de um tempo de inatividade, né? Enfim, vai precisar se adaptar, mas eu acho que a reposição que chega para o Arana é do mesmo nível do lateral que o Atlético já tinha. Então acho que o nível da titularidade não cai. Eu acho que o Renan Lodge tem tudo para dar muito certo, e no caso da reserva, eu considero o Juninho Capixaba um reserva melhor do que o Caio Paulista. E aí a pergunta, Ale, é o seguinte: com a saída do Arana, é até matéria no nosso itatiaesporte.com.br, daquele elenco que foi multicampeão em 2021, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, vão restar 3 jogadores: Everson, Júnior Alonso e Hulk. E uma pergunta é inevitável: está acontecendo um rejuvenescimento do elenco do Atlético?
Eu acho que essa é a tendência, esse é o objetivo, inclusive, né? É que a gente não sabe exatamente os outros jogadores que vão chegar, a gente não tem ainda certeza de todo mundo que vai sair, mas esse essa é a ideia, né? Deixar o time mais jovem. Eu acho que o Renan Lodge já é mais jovem do que o Arana, né? E veio para ser titular, tem uma carreira estabelecida de Atlético de Madrid, de Premier League, inclusive de seleção brasileira, né? Então, eu acho que aí você está qualificando. Acho também, assim como a Nath, que se vier o Capixaba, melhora as opções, e queria também dar um Oscar, se for possível, pro empresário do Caio Paulista, né? Porque é Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Atlético e Grêmio. Então esse cara realmente merece até 2 Oscar, né? Mas de qualquer maneira acho que melhora. Agora, se o elenco no final das contas lá vai ser jovem para essa temporada, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho para saber os próximos movimentos. Como eu disse aqui, acho que vai ter gente grande ainda saindo e vamos ver quem vai chegar. A grande incógnita, a grande pergunta, Nath, é quem vai chegar. Porque até agora, Renan Lodge e a possibilidade de Juninho Capixaba, que estava meio travada a situação, Arana, a saída do Arana ou não. Mas a pergunta que o torcedor faz, e isso a gente pode ver aqui, ó, uma amostra no chat do YouTube da Itatiaia, é justamente isso. E os reforços? Vão chegar quando? Quais serão os reforços? Acho que é a grande incógnita no Atlético nesse momento, né? Sem dúvidas, Romano, e essa ansiedade pela chegada dos reforços, ela só aumenta agora que os trabalhos começaram efetivamente, né? Agora que o pontapé inicial de 2026 foi dado. E eu acho que à medida que as situações das saídas elas forem se resolvendo, eu acho que vão se clarear também as chegadas, porque o Atlético tem um limite orçamentário e eu imagino, né, que para chegar gente tem que sair gente. Então, a saída do Arana, além da entrada do dinheiro, né? Porque é uma negociação ali que o Atlético vai faturar alguns milhões, você libera espaço na folha mensal. Então ali a vaga Arana já pode significar a contratação de um outro reforço. Se daqui a pouco concretiza ou não a negociação do Rony ou de qualquer outro nome desse elenco, é mais um espaço. Eu imagino que o Sampaoli, inclusive, ele deve ter ali uma listinha de jogadores que ele não faz questão de contar e que ele já conta com o dinheiro deles no mercado para que outros reforços possam chegar. Então é fundamental que o Atlético, né, faça de fato essa reformulação, abra esses espaços para aí esses novos atletas chegarem atletas com características diferentes, chegarem atletas com qualidades e características mais adequadas ao que o Sampaoli está pensando, porque a pré-temporada é muito curta, o campeonato já está batendo a porta e o quanto antes, né, o Sampaoli puder dar uma cara a esse time, melhor vai ser pro Galo. O problema todo é o calendário, porque é o seguinte, o Sampaoli, isso aí já deve ter feito lá dentro do Atlético, né, determinado o que vai acontecer, mas o Sampaoli tem que preparar 2 times, um pro campeonato estadual e outro pra estreia no Brasileiro. E aí, você não ter peças na mão, você não ter jogadores à disposição, porque a informação foi, não vai disputar o campeonato estadual com a garotada como foi feito no ano passado e passou aperto. Vai ser uma mescla. Tá, beleza. Mas tem que preparar o time porque no final do mês tem estreia no Brasileiro. Como é que vai preparar isso? O ideal já não aconteceu, né? O ideal seria que os novos jogadores já tivessem se apresentado para começar uma pré-temporada apertada, né? Então o ideal já não aconteceu. Agora, a Nath foi precisa. Essa lista, ela existe. E eu vou te falar que a lista do São Paulo é uma, a lista do Atlético é outra, e tem uma outra lista de jogadores que não querem mais trabalhar com o treinador. Mas tem que ver se vai ter proposta, né? Tem que ver se vai ter interessado. Tem que ver, o Atlético, ele generosamente paga altíssimos salários para jogadores que talvez não ganhem isso em outros clubes. Quer que eu dou alguns exemplos aqui? O Rony não vai ganhar o que ele ganha no Atlético, ele não vai ganhar em outro lugar. Não. Pode ter certeza. O Júnior Santos não vai ganhar em outro time do Brasil o que ele ganha no Atlético. Só para citar 2. Então, tem tudo isso. E a lista, vou te dar um exemplo aqui.
Na lista do Sampaoli não tem o Hulk. Na lista do Atlético tem o Hulk. Mas a direção entende que o Sampaoli ele tem condição de montar o elenco que ele julgar melhor. A partir do momento que o Hulk tenha uma proposta que seja interessante para ele, Atlético. Olha só, São Paulo, a gente está esperando aqui, está em compasso de espera, vamos ver o que vai chegar para a gente, né? Se por um acaso não chegar nada que nos agrade, o Hulk vai ser um jogador, um ativo do clube. Quer um outro exemplo? O Scarpa não está na lista do Sampaoli. Também não está na lista do Atlético. E o Scarpa também não quer continuar no Atlético com o Sampaoli. Só que não chegou nenhuma proposta. E aí? Aí esses jogadores que não têm 100% da aprovação, e assim, para quem tem dúvida da minha informação, é só ver a escalação, pessoal. O Hulk não saiu jogando em nenhuma das 2 semifinais da Copa Sul-Americana. O Hulk saiu jogando na final porque ele arrombou a porta. Porque ele arrombou a porta. Não estou falando, evidentemente, que na força, na pressão. Ele arrombou a porta jogando, entrando nas semifinais e jogando bem, sendo decisivo. O Scarpa não saiu jogando na final. O ala pelo lado direito foi o Rony. Então não precisa eu falar aqui que o treinador não gosta desses caras. É só ver os jogos mais importantes, né? Então assim, por isso que eu tô falando, tem muito movimento para o Rony, por exemplo. O Rony o São Paulo quer, o Atlético não quer. E aí? Tem que chegar a proposta pro Rony. Então assim, são várias coisas que ainda vão acontecer. E nessas, o clube não pode se precipitar. Porque se ele se precipitar, ele sai perdendo. Vai ter que pagar parte de salário, sabe? Então, por isso que eu estou falando que muita água vai rolar debaixo dessa ponte aí. E é uma situação de que uma definição... Aliás, conhecendo um pouquinho do Sampaoli, ô Nath, ele deve já voltar das férias, buzina com a diretoria, viu? Ah, com certeza. Ele deve ficar de um lado para o outro na sala de reunião, né? Será que ele fica igual ele fica na beira do campo, de um lado para o outro, apreensivo, cobrando? Mas porque também a gente tem que entender o lado dele, né? Quando as coisas não funcionam e se daqui a pouco esse time não dá retorno dentro do campo, se daqui a pouco o time não rende, se daqui a pouco a bola não entra, se daqui a pouco os resultados não aparecem, o primeiro a ser cobrado é o Sampaoli. E a gente sabe que o aproveitamento dele nesse último momento aí da temporada 2025 é um aproveitamento baixo. A expectativa que se foi criada em cima, né, do trabalho dele, porque ele é um bom treinador, a expectativa de alguma forma foi frustrada porque o Atlético não conseguiu deslanchar, né? O Atlético teve alguns bons momentos na mão do Sampaoli, mas assim, foram altos e baixos, então ele sabe que precisa mostrar mais, dar mais em 2026, mas ele sempre teve ao lado dele, digamos assim, não é uma desculpa, é um fato. Ele não montou esse elenco, ele chegou e encontrou um time montado por outro treinador, encontrou jogadores ruins que nem deveriam estar vestindo a camisa do Atlético, encontrou um time desfacelado, mal fisicamente, com baixa confiança, né? Já na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, já sem ambição de brigar por torneio continental, né? Ele conseguiu levar o Atlético até a final da Copa Sul-Americana, que era o grande objetivo do time quando ele foi contratado, e agora em 2026 ele chega com essa missão de reformular esse elenco e de ter o time nas mãos e de montar um elenco do jeito que ele gosta para fazer esse time jogar. Então imagino que ele esteja apreensivo porque os reforços não estão chegando, a reformulação está sendo feita de maneira lenta, né? E daqui a pouco, se dentro do campo, com o que tem, o time seguir não rendendo, ele vai cobrar o reforço não vai vir, ele vai ser cobrado pelo resultado, e aí é aquele ciclo, né? Que a gente já conhece e que é muito ruim para todo mundo. Uma coisa também do Sampaoli que a gente tem que ficar mais atento é o seguinte: o Sampaoli, isso aconteceu em vários clubes, né? No Flamengo, aconteceu aqui no Atlético mesmo, aconteceu no Santos. Ele dava o show dele, que queria esse, queria aquele outro e tal, não sei o quê, no momento em que, teoricamente, ele estava em alta, né? Hoje, o comportamento dele, inclusive o comportamento dele no dia a dia, né? Mudou bastante, né? Hoje, vamos supor que o Atlético não continuasse com o Sampaoli, né?
desistisse do projeto e não ficasse mais com o argentino, o São Paulo seria treinador de quem? De quem o São Paulo seria treinador? No Atlético, teve um apelo muito grande de uma parte da torcida, que pegou um São Paulo que tava sabe aquela memórias do Facebook? Uhum. Pegou esse São Paulo aí e achou que seria a solução. E a verdade é que não foi a solução, e também muita gente acredita que não será a solução. Nem pro Atlético, nem pro outro time. Então, se o São Paulo, a gente fala muito em amadurecimento, que pode ter acontecido mesmo. Mas se ele começar a bater de frente muito forte, como ele já fez em outros momentos, em outros clubes, eu não sei que mercado que ele teria. Fico imaginando aqui no futebol brasileiro, por exemplo, né? Pra gente ficar mais próximo aqui, ele que tem um altíssimo salário, tá entre os principais salários entre os treinadores do futebol brasileiro. Quem que fala assim, ó, São Paulo, nós queremos São Paulo vai salvar o nosso, vai dar um jeito no nosso time. Então acho que também por isso ele não deve também, sabe, botar as asinhas de fora.